What's up, guys? E aí, galera, beleza? Teacher Gabriel here. Então, a gente está começando mais uma aula. Agora a gente está no período D, segundo bimestre. Bora lá então, let's go! Então, turma, para a aula de hoje, let's talk about facts and opinions. Lembrando que opinions já foi um tema de uma aula passada, né? Só que agora a gente vai revisar um pouquinho desse tema para uma outra finalidade. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai falar sobre as diferenças between facts and opinions, ou seja, a diferença de fato e de uma opinião. É muito importante que a gente saiba a respeito disso, porque na aula passada a gente estava falando sobre a importância da argumentação quando a gente vai expor uma opinião, né? Então a argumentação é a gente sustentar a nossa opinião, não é só a gente falar porque sim ou porque não, né? Então é comum que em um texto de opinião haja a mistura de fatos e do ponto de vista, né? A gente usa fatos para justificar um ponto de vista, mas também por esse mesmo motivo é importante a gente saber diferenciar um do outro. Então vamos lá. Fact, it can be proven, ou seja, fatos podem ser provados, né, comprovados, seja por meio de pesquisas científicas, pode ser por meio de observações, enquetes, enfim, toda forma de pesquisa e observação pode provar um fato. So, it is true for everyone. Ou seja, já que um fato pode ser provado, ele é verdade para todo mundo. Então, não existe um fato que aconteça em um lugar e não aconteça em outro com as mesmas condições. Por exemplo, o Sol nasce tanto no Brasil quanto nos países ao seu redor e em outros países do mundo, né? Tem um ditado que diz que o Sol é para todos porque é um fato. Isso pode ser provado. Example, um exemplo de fato. Jupiter is the largest planet in our solar system. Júpiter é o maior planeta no nosso sistema solar. Por que é um fato? Pode ser comprovado. Hoje, principalmente com os avanços científicos, é possível, por meio de várias ferramentas tecnológicas, depois de vários estudos, medir o tamanho dos planetas do nosso sistema solar. Dessa forma, a gente consegue afirmar que Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Percebam que é um fato e ponto. Não existe como a gente discordar ou concordar com essa frase. Okay? So let's talk about opinions. Opinions can't be proven, ou seja, não tem como comprovar uma opinião. Você pode expor uma opinião, pode falar sobre o que você pensa e se expressar, mas não tem como provar porque é um ponto de vista pessoal, ou seja, it is a matter of personal judgment. Geralmente, opiniões têm a ver com julgamento pessoal, né, com um ponto de vista, com o que alguém acha sobre determinado um assunto. Example, the movie was very sad, ou seja, o filme foi muito triste. Não tem como comprovar isso, porque algumas pessoas conseguem concordar, outras pessoas podem discordar. Então, algo que pode ser triste para mim, pode não ser triste para você. Assim como algo pode ser agradável para mim, pode não ser agradável para vocês. Então, isso depende muito de julgamento pessoal, né? Já é uma opinião, não é mais um fato. Então, agora vamos fazer um pequeno exercício aqui juntos. Eu vou mostrar algumas afirmações. Vai ter uma imagenzinha aqui para auxiliar vocês no significado. E eu quero que vocês pensem comigo se a frase a seguir ela é uma opinião ou é um fato. Vamos lá, então. Koalas sleep most of the day. Ou seja, koalas dormem na maior parte do dia. Isso é um fato ou uma opinião? É um fato. Pode ser comprovado cientificamente que essa espécie animal usa a maior parte do tempo ali durante o dia para dormir, né? Próximo. The homework the teacher set was really hard. Aqui diz que a lição que o professor passou estava muito difícil. Isso já é uma opinião. It is opinion. Não é um fato. Porque quando a gente ainda tinha as aulas presenciais, né? Sempre tinha as pessoas que falavam, eu achei isso muito fácil. Não, eu achei difícil. Então, já é uma coisa pessoal. Sam's favorite color is green. A cor favorita de Sam é verde. Então, nesse caso aqui, a gente tem que prestar muita atenção. Porque se a gente diz que
verde é a melhor cor, ou seja, green is the best color, isso é uma opinião, porque quem diz isso é que pensa que verde é a melhor cor. Mas aqui a gente está dizendo que a cor favorita do Sam é verde. Então é um fato, porque pode ser comprovado. Se a gente for perguntar para o Sam qual é a cor favorita dele, ele vai dizer que é verde. A really scary book has just been released. Um livro muito assustador acabou de ser lançado. Essa é um pouco mais complicada porque a gente tem aqui a mistura de um fato com uma opinião. Por exemplo, a gente tem just been released, que acabou de ser lançado. Isso é um fato. Não tem como a gente discordar que um livro foi lançado, sendo que ele foi lançado, né? Quando a gente vê uma notícia. Só que a gente tem a really scary book, ou seja, quem noticiou esse fato está dizendo que esse livro é muito assustador. Ou seja, a parte em que alguém acha assustador é uma opinião, pode variar de pessoa para pessoa. Há quem não ache tão assustador assim. Agora, o livro ter sido lançado recentemente é um fato. Aquilo aconteceu, não tem como concordar ou discordar, apenas aconteceu. Inclusive, quem gosta de histórias de terror, eu recomendo bastante. Esse da imagem não é exatamente um livro, mas é um conto, é um pouco mais curto, né? Eu recomendo para quem gosta aí de umas histórias meio assustadoras. Então, galera, basicamente é isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar no Discord ou no WhatsApp, por caso de alunos do segundo e quarto termo, ok? Até a próxima aula. See you later.